Eu venho-vos falar de invasões biológicas, mais em particular de pragas em eucaliptal. Esta minha apresentação foi feita com a colaboração de um doutorando do CEF, do Programa Doutoral SUSFOR, que se interessa também por este tema, pelas pragas do eucaliptal. Nesta imagem vocês podem ver um eucalipto que tem ali uns nódulos nos troncos, isso é causado por uma pequena vespa, Leptocibia invasa, e eu escolhi precisamente porque o nome da vespa foi-lhe dado de invasa por ser um inseto que neste momento está disseminado por todo o mundo. Bom, isto é um bocadinho de história para perceberem também este enquadramento. Os eucaliptos são plantados em todo o mundo, praticamente em todo o mundo, pelo menos todas as zonas tropicais e temperadas, e a área tem aumentado, a área de plantação nos vários continentes. Tal como em Portugal, também já vimos isso hoje aqui ao longo das várias apresentações. Durante muito, e portanto este processo iniciou-se no século XIX, também já se falou nisso, e durante mais de uma centena de anos, talvez cerca de 150 anos, estas plantações foram relativamente saudáveis. Não havia problemas com pragas ou doenças, ou pelo menos não significativas, e portanto estas plantações beneficiaram também deste facto de não terem pragas nem doenças. Bom, mas a situação mudou-se. Como podem ver, há aqui um aumento do número, neste gráfico vocês podem ver o número acumulado de espécies. Estou-me aqui a referir apenas a pragas e insetos. Faço aqui um parênteses, porque o mesmo sucederia se eu falasse de doenças, mas eu optei por falar só de pragas, que é a minha área de saber, da entomologia, mas se estivesse aqui alguém a falar de doenças, provavelmente mostrar-vos-ia um gráfico semelhante relativamente às doenças do eucalipto. Portanto, relativamente às pragas, podemos ver que há um contínuo aumento do número de espécies que foram introduzidas. São espécies que são oriundas da Austrália e que se disseminaram por todo o globo. E há ali um aumento, podem ver ali, se até indicaram, há ali um aumento a partir da década de 80, notável, a partir desta altura. Para a bacia do Mediterrâneo também temos dados semelhantes. Aqui o número de espécies é relativamente menor que o global. A primeira espécie na bacia do Mediterrâneo a ser detectada foi em 45, a Phoracanthus semipunctata, em Israel. E em Portugal, a primeira espécie a ser detectada foi a Ctenatera eucalypti, em 1971. E até ao final da década de 70 não tivemos problemas significativos. A própria Ctenaritana não é um inseto que nos cause grande preocupação, mas a partir do final de 80 podem ver ali uma tendência exponencial. Também será interessante vermos a que é que estão associados estes organismos. E se distribuirmos por guildas alimentares, e eu estou aqui a referir-me aos números globais, portanto às 42 espécies que neste momento estão fora da Austrália, vemos que apenas uma pequena percentagem são xilófagos, são 3 ao todo, e depois os outros distribuem-se por guildas alimentares que estão associadas às folhas ou aos ramos, portanto são desfolhadores, ou são insetos sugadores, ou são galícolas, o que nos pode dar alguma indicação sobre as vias de disseminação e de dispersão destes insetos. Portanto, aparentemente a madeira, as trocas comerciais de madeira não será a via principal de introdução destas novas pragas, mas será o comércio de plantas ou através da folhagem que se faz esta principal via de disseminação. Aquele termo que eu introduzi ali, cabeças de ponte, que eu não sei muito bem como traduzir em português, é para vos dizer que estas pragas não vêm diretamente da Austrália para todas as regiões do globo. Elas vão passando por vários locais e, portanto, há várias regiões que funcionam como pontes para outras regiões e isso vai duplicando o fenómeno a nível global. Também é sabido que a área do eucaliptal aumentou globalmente. No final do século XX, portanto, desde 55 até o final do século XX, a nível mundial aumentou cerca de 90% a área plantada. E isso contribuiu certamente para aumentar a circulação de materiais, de plantas e, portanto, a possibilidade de invasões foi certamente potenciada também por essa razão. Isto para além, obviamente, das trocas comerciais serem
terem sido facilitadas pela globalização da economia. Aqui tem um exemplo, neste caso é um mapa para a distribuição do Leptocibia invasa, é a mesma espécie que eu mostrei na primeira imagem, e o Leptocibia invasa terá ido da Austrália possivelmente para a Ásia, da Ásia para o Médio Oriente, do Médio Oriente para o resto da bacia do Mediterrâneo e para a África do Sul, possivelmente terá ido da Ásia também para a América do Sul. Portanto, estão a ver que as trocas depois complicam-se e torna-se bastante difícil, complexo mesmo saber qual foi a origem secundária destas pragas. Não é de todo impossível, porque atualmente através do ADN poderemos tentar estabelecer qual a relação genética entre as populações e perceber qual foi a origem secundária de onde estas populações vieram. Estas são as 42 espécies que atualmente estão distribuídas pelos vários continentes. A vermelho eu indiquei aquelas que estão presentes em Portugal, que nós sabemos do momento presentes em Portugal, são 11, como eu já tinha referido, a maior parte delas chegaram nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos. Temos 2 brocas do eucalipto, a primeira a chegar foi a Semipunctacta, depois mais recentemente a recurva. Temos o gorgulho do eucalipto, que é uma espécie desfolhadora e que é atualmente talvez uma das principais preocupações da nossa indústria do eucalipto. Temos sugadores vários, a Ctenaritana, a primeira, a Eucalipti, mas depois chegou a Spatulata, e depois o Glycaspis. E aqui eu tenho várias imagens de diferentes estados do ciclo de vida, e naqueles gráficos eu tenho a distribuição que nós determinámos, incluído num projeto que nós tínhamos sobre o eucalipto, e em conjunto também com o raiz, e pode-se ver ali a distribuição de algumas destas espécies e também por hospedeiros. Portanto, os círculos a vermelho indicam presença, verde indicam ausência, círculos indicam eucaliptos camaldulensis e triângulos glóbulos. Muitas destas, eu faço aqui reparar que muitas destas últimas espécies que nós temos estado a receber, nomeadamente esta, a Glycaspis brublicombi e as seguintes, vão aparecer sobretudo em camaldulensis. Isto também nos pode dizer alguma coisa sobre as vias de disseminação e porquê no camaldulensis, quando a nossa principal espécie florestal é o globus. A mesma coisa com esta Blastopsila, que também é recente, e o Tomatoscori peregrinos, que também apareceu essencialmente associado ao camaldulensis, embora pontualmente o tenhamos visto em glóbulos, e atualmente parece ser uma espécie que começa a causar alguma preocupação nas plantações do eucalipto globus, dado ser uma espécie relativamente prolífera. Podem ver imagens das ninfas, dos adultos, das massas de ovos. Esta é particularmente uma espécie um bocadinho feia. O Leptocibia invasa, que eu já vos mostrei, tem aqui várias imagens do inseto, da vespa e da galha e do aspecto que ele deixa na planta. Depois chegou-nos uma outra, que é o Ophellimus mascheli. Este tem galhas diferentes. E... não avance? Tem aqui um filme que eu não sei se... vai dar. A pequena vespa a tentar ovipositar numa folha. É apenas uma curiosidade, são os insetos muito, muito pequeninos. Neste caso, acho que ela não chegou a ovipositar. E pronto, seguiu o seu caminho. Ainda bem. Recentemente, portanto, o Ophellimus mascheli era uma das vespas que nós tínhamos. Recentemente recebemos uma outra, um Ophellimus que ainda não está identificado para a ciência. Eu abro aqui um segundo parênteses. Muitas destas espécies, ou pelo menos uma porção significativa delas, só foram identificadas para a ciência fora da Austrália. Quer dizer que na Austrália elas eram imperceptíveis, quase ninguém tinha dado por elas, ninguém as tinha identificado sequer. É o caso do Leptocibia invasa, que foi identificado já quando estava na bacia do Mediterrâneo. E o Ophellimus sp, uma espécie que nós estamos em vias de identificação, será uma nova espécie para a ciência, porque também não tem, por isso aparece com SP, porque ainda não está descrita e os dados da biologia molecular indicam ser uma espécie nova. É diferente do mascheli. Morfologicamente, as vespas são idênticas, tem ali uma pequenina diferença nos pelos das asas, que é assim uma coisa mínima. Uma tem um pelo e outra tem mais do que um. As galhas, no entanto, são diferentes.
E também, e isto é muito relevante e é muito importante, as espécies hospedeiras são diferentes. O Maskelly prefere o Camaldulensis e espécies da mesma série, Ezertaria, Rudis, Tereticornis, enquanto que o Ophellimus sp prefere o Globus e outras espécies da Magnaria, portanto, da mesma série, da mesma secção. Portanto, há aqui diferenças nos hospedeiros nestas duas espécies. Bom, e o que fazer? É a questão que se coloca. O que fazer perante este surto de invasões que parece ser infindável e parece, como eu disse no meu título, parece ser uma caixa de Pandora, parece ser qualquer coisa que se abriu e que vai continuar-nos a trazer mais e mais ameaças. Há aqui uma fase anterior, que é o anterior à entrada, o anterior ao estabelecimento, que tem a ver com a regulamentação e com a legislação e com o controle e a fiscalização, que eu não estou aqui a abordar, mas depois que as espécies estão estabelecidas e depois de um processo inicial de estabelecimento e de dispersão, já pouco se há a fazer nesse sentido e, portanto, a erradicação é impensável, não existem casos de sucesso de erradicação nestas situações. A razão porque estas pragas se tornam tão agressivas e tão violentas, uma das principais razões é porque elas não têm inimigos naturais. Esses inimigos que elas tinham estão na Austrália. Nos nossos ecossistemas não existem espécies que estejam adaptadas a predar ou a parasitar estas pragas. Portanto, esse é um dos fatores, esta libertação dos seus inimigos naturais é um dos fatores que leva ao seu sucesso. É claro que nós temos alguns predadores nossos, nativos, que eventualmente poderão predar algumas destas pragas. Por exemplo, as foracantas são predadas por algumas aves insetívoras, como os pica-paus, por algumas formigas. As ctenaritanas, portanto, as pesilas, aqueles sugadores, são predados por vários predadores generalistas, como os cirfídeos, algumas crisopas, aranhas, etc. Mas todo este conjunto de predadores que nós temos nativos são generalistas, são polífagos e não são eficientes para manter o seu controle. E depois temos medidas de controle que passam pelo controle biológico clássico, que é a introdução de organismos que nós poderemos introduzir da Austrália e que são especializados e que podem com eficácia controlar estas espécies no seu espaço invadido, no espaço que elas invadiram. Vocês podem ver que existe controle biológico clássico para uma grande parte delas. Quando eu te ponho um S é porque ele está em Portugal, existe em Portugal várias espécies. No caso de algumas existe, mas não está ainda introduzido em Portugal. O caso do Tamatoscória peregrinus, há um parasitoide ófago, mas que foi introduzido no Brasil e que nós ainda não temos. Vou só voltar um bocadinho atrás. Ou não devia ter voltado, pronto. Controle químico, na maior parte das situações, não é aplicável, não é uma situação desejável, e nós temos no nosso país apenas Paragonitus platensis, é a única praga em que nós estamos a utilizar essa solução. Aqui tem imagens dos parasitoides, este é o Clostroceros camelo, é um parasitoide do Ophellimus, tem aqui o Delicaspis parasitada pelo Psiloéfagos blíteus. É preciso aqui notar que o controle biológico não é uma solução tão mágica quanto isso. Não basta ir à Austrália e encontrar um organismo que lá parasita e depois trazê-lo para cá e o problema está resolvido. Muitas vezes é preciso encontrar a espécie adequada, a espécie mais eficaz e que se consegue estabelecer nesse novo local. Eu tenho aqui como exemplo uma série de espécies que foram introduzidas da Austrália em Israel para o controle do Ophellimus Maskelly e da Leptospira invasa. E podem verificar que apenas algumas revelaram dar um controle biológico eficaz. E estas são imagens dos parasitoides, eu vou passar à frente. No entanto, quando o controle biológico é eficaz, nós efetivamente temos uma redução grande do ataque, da percentagem de ataque. Vocês estão a ver aqui dados antes e depois da introdução do parasitoide, neste caso é de Israel. Neste caso também é em várias localidades onde foi introduzido parasitoides para o controle do Leptospira invasa. Este caso aqui é de Portugal, são dados recolhidos do Ophellimus Maskelly em híbridos de eucaliptal. Portanto, podem ver antes e depois a diferença que há na percentagem do ataque, mas mais do que isso, nós verificamos, para além de haver uma redução da intensidade de ataque,
há uma redução das espécies que são atacadas, porque o intervalo, o leque de espécies que são atacadas pelo organismo será tanto maior quanto maior a sua densidade, o que tem a ver com a competição interespecífica, quando as densidades são muito elevadas, ser também muito acentuado, o que leva a que os organismos sejam obrigados a explorar recursos menos favoráveis. Quando estão a densidades baixas, ou seja, sob a regulação, eles podem se concentrar nos recursos que lhes são mais favoráveis e isso faz reduzi-los apenas para as espécies com as quais eles evoluíram e que lhes são que lhes permitem um melhor crescimento. Aqui neste caso vocês podem ver um trabalho que eu fiz com colegas da Tunísia. Antes da introdução do parasitoide havia em 50 espécies de eucaliptos que foram observadas, havia 17 que estavam colonizadas pelo Ophelliums, e depois da introdução do parasitoide, com o controle biológico, restaram apenas 3 espécies. E essas 3 espécies são filogeneticamente próximas, todas da mesma série, o que revela a tal relação filogenética com um determinado grupo. Também descobrimos nas nossas investigações que por vezes estes organismos também podem trazer algum benefício. No caso do Leptocibia invasa, ele pode trazer uma maior resistência ao frio nas plantas que têm galhas. Este foi um trabalho que nos despertou a atenção a partir de dados que se tinham observado no campo em que as plantas que tinham galhas eram mais resistentes ao frio, sobretudo as mais jovens, que são as mais afetadas pelo frio. O que nos levou depois a fazer ensaios de laboratório, onde pudemos comprovar efetivamente que as plantas que tinham galhas tinha uma maior resistência, e há uma série de parâmetros também que determinámos, de açúcares, clorofilas, etc., que provam diferenças entre os 2 grupos de plantas. Para terminar, e acho que já me estou a alargar um bocadinho, só queria enviar aqui meia dúzia de mensagens para casa. Uma delas é que existe um número crescente e já bastante elevado de espécies que foram introduzidas fora da Austrália. Nós estamos a receber essas espécies e corremos o risco de continuar a receber no futuro, se nada for feito no sentido de impedir e de travar este mecanismo, que é feito sobretudo através de folhagem, pelo menos até agora, tem sido assim esse o padrão. Estas espécies, estando livres dos seus inimigos, o controle biológico clássico será uma das soluções mais interessantes, até porque é uma estratégia que permite estabelecer um equilíbrio perene e a longo prazo. Portanto, não é uma solução temporária, não é como o controle químico, nós matamos com inseticida e depois os insetos voltam a crescer as suas populações. O controle biológico exige investigação, exige que se faça um estudo dos organismos mais adequados e mais bem-sucedidos, portanto, não é uma solução que seja imediatamente fácil, e para além da redução dos problemas, ela permite-nos também reduzir o leque de espécies que estão a ser atacadas. E com isto termino. Quero agradecer parte do projeto que foi desenvolvido no âmbito de um projeto FCT. Queria agradecer à Raiz e ao Porto Porcel pela colaboração neste projeto e também ao professor Zvi Mendel, que cedeu algumas destas informações.